Olá, olá, boa tarde, bom dia. Não sei de onde vocês estão assistindo, quem sabe boa noite. É uma live que eu fui convidada para fazer com a Vivi e que não conseguimos entrar no Instagram dela. Eu não consegui entrar, estava só a minha imagem. Vamos ver. Aguardando Vivi. E agora? Entrou? Entrou, eu tô aqui. Vocês me veem? Estão me vendo também, gente? Ô, Suli, isso aí, ó, que é o quê? Que isso aí a pessoa já tem aquela coisa que de convite, entendeu? Que você já é anfitriã, entendeu? O Tô negócio só aprendendo, funciona ó, tô assim. aprendendo, tô brincando disso agora. Nem sei que pegadinha que o Instagram me deu, porque da outra vez eu fiz a live toda podcast. Foi uma doideira. Mas vamos lá. Deixar o Tá. pessoal do seu consegue te ver porque você vai estar online, não é isso também? Sim, eu vou É, estar aparecendo ao vivo lá. É, tá. Tá bom, Vivi. Depois a gente dá um jeito de salvar e deixar a live lá com você do seu café, né? Muito obrigada isso. pelo convite, né? Agora estou te recebendo na minha casa inversamente, mas estamos todas Uhum. juntas. E a Vivi estava comentando, né, que o tema da nossa live é sobre autoconhecimento e desenvolvimento profissional. Temos que colocar aqui, né, Vivi? Agora como é que é? É. Me ensina porque eu Você só sei ser escreve, convidada. Peraí. você escreve como se você fosse colocar um comentário quando esse comentário e manda enviar. Quando esse comentário entrar, você clica nele e aí vai aparecer fixar. Ah, tá. Aqui a gente aprende com a mestra. A pessoa faz live todo dia, já tá o quê? Profissional. É. Amores, então, eu e a Sully, a gente vai bater aqui um papo, mas a ideia é que vocês mandem perguntas, tirem dúvidas. Então, para quem é do meu Instagram, para quem é aqui do Brasil, bom dia para todo mundo. Mas para quem é de Portugal, então quem não sabe, a Sully mora em Portugal. Lá já é boa tarde, né, Sully? É. Aqui nós estamos 4 horas na frente. Falo diretamente do futuro e trago boas notícias, gente. Tá melhorando a Olha, pandemia por gente, aqui, hein? olha O que negócio vai melhorar para incrível. todo mundo, Então, Sully, tá? bem-vinda. Obrigada por ter aceitado esse convite. E aí eu vou pedir para você se apresentar. A gente está Tá confusa aqui bom. mentalmente, porque a gente não sabe agora quem mais está conduzindo quem, entendeu? Mas a gente vai, É, o importante é o conteúdo. isso. Na realidade, continuo convidada da Vivi, gente. Só trouxe ela para minha casa porque eu não consegui entrar na casa dela por algum motivo. Mas vamos lá, Vivi. Você continua conduzindo. O café é seu. Eu tô aqui, né? Com o meu chazinho e o seu café. Então, vamos Bom, embora. Eu vou pedir para você se apresentar, então. tá bom. Vamos lá. Eu sou a Suliane Porto, mais conhecida como Suli, como Su, então fiquem à vontade, né, para criar esse vínculo aqui mais próximo, acho que isso facilita a nossa conversa. Eu sou psicóloga de formação, tenho 15 anos de experiência, né, e dentre a minha experiência ela foi toda voltada para o desenvolvimento humano, né, e o que é isso? É trabalhar com a psicologia voltada para a psicoeducação, colocar a psicologia em favor do nosso desenvolvimento, com que a gente use os recursos que existem do conhecimento científico para tornar o nosso desempenho melhor, para a gente deixar fluir o que existe dentro da gente da melhor forma. Na minha trajetória, eu trabalhei concomitantemente dentro do RH e da área clínica, então eu trago essas duas visões e percebi principalmente que é uma tendência nossa a deixar as coisas separadas, né? A gente tem a tendência de achar que o lado profissional é uma coisa, eu no meu lado pessoal é outra. Então a gente fala, eu tô muito bem no meu lado profissional, no pessoal não tô bem não, mas eu tô ótima. Não é bem assim, né? Nós somos seres integrais, né? Nós somos todas essas esferas. E foi procurando entender o ser humano dessa forma que eu busquei uma especialização na psicologia junguiana, né, que é uma linha que enxerga o ser humano numa visão holística, holística no sentido de ver o todo, né, de compreender que nós somos todas essas esferas e que uma esfera afeta a outra. Né? Então, por mais que a gente tenha esse olhar separado, é interessante ter especialidade para a gente cuidar e ir lá pensar o detalhe, mas sempre voltar para o todo. Como é que isso se integra no nosso sistema? Isso tem tudo a ver com o tema de hoje, que é como que o autoconhecimento me ajuda no meu desempenho profissional. Porque também temos a tendência de achar que o profissional eu vou cuidar com curso, vou cuidar com Uhum. avaliações, tem a tendência de ver que ele é muito mecânico, racional, intelectual.
Mas, na realidade, o autoconhecimento, ele perpassa tudo isso. Então, assim, a minha proposta é fazer esse olhar, da gente integrar para a gente desenvolver o que há de melhor dentro da gente. Ok? A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né, Suli? Que existe uma tendência de quando a gente está num desafio profissional, ou quando a gente está estagnado num cargo e a gente está ali doido por uma promoção e fazendo de tudo, dando nosso sangue, chegando cedo, saindo tarde, fazendo hora extra, aí se matricula numa pós-graduação, vai fazer um monte de curso e às vezes a competência que está faltando para você receber essa promoção, para você ir para um próximo nível, para você receber um reconhecimento, está totalmente relacionado à parte emocional, à parte de autoconhecimento. Não está relacionado, às vezes, todas as competências necessárias. Tecnicamente, você já tem, você já cumpriu, né? E o que está faltando aí é algo interno seu. Isso, e na prática isso acontece demais, né? Inclusive, sou exemplo vivo disso, a Vivi também, né? Então, a gente tem que levantar a mão e dizer assim, vocês não estão sozinhos nesse barco e é possível reverter esse quadro, né? Então, a gente estava conversando lá na mini live que aconteceu agora há pouco, que eu estava no podcast, né? Do quanto que se isso fosse ensinado pra gente desde o início, se a gente se apropriasse dessa possibilidade de se conhecer, de se reconhecer, de lidar com as nossas emoções, de desenvolver nossa inteligência emocional, de lidar com o conhecimento de quem somos, por que nos comportamos de determinada maneira, né? Investigar, entender que existem crenças, que existem padrões, que existe influência do meio que a gente vive, que existe influência da cultura da nossa família, que a gente é esse ser, né? O ser humano é um ser social. A gente se desenvolve por relacionamentos e a gente também sofre influências do meio externo. A gente não está blindado, então a gente está em troca constante. Por mais que você fale assim, eu não quero, eu não vou me afetar pelo que está lá fora. O seu posicionamento de negação já é uma barreira, mas essa barreira não te impede de você ser afetado pelo que está acontecendo. Então, a ideia é trazer isso, assim, esmiuçar um pouco da psicologia numa linguagem fácil para aplicar no nosso dia a dia e correlacionar com outras ferramentas para esse desempenho aqui profissional, né? A gente vai trazer algumas dicas, fazer reflexões para que esse papo seja interativo. Então, se vocês tiverem dúvidas, comentários, vão colocando aqui que a gente vai lendo e vai trocando. E por que surgiu essa ideia de fazer até esse bate-papo com a Vivi? Porque a gente percebe que os nossos serviços são complementares. A gente vai chegar nesse ponto para falar com vocês, né? Por que a gente pode integrar movimentos, ferramentas para o nosso desempenho que não sejam só aqueles que já são explícitos, né? Eu tô com baixo desempenho, eu vou procurar um curso, vou procurar um coach, vou procurar uma mentoria, mas se a gente não cuidar dos outros aspectos que estão relacionados a gente enquanto ser completo, tudo isso vai cair por terra, isso não vai funcionar. Então vamos começar agora a detalhar um pouco de como é que é isso na prática, né? Para a gente ter um bom desempenho de verdade, é importante que a gente tenha duas coisas: autoconhecimento e planejamento. Se elas não estiverem juntas, você vai estar capenga. De fato, você vai estar demandando muita energia para sanar uma área e vai desprestigiar a outra, e no futuro você vai ter um impacto com relação a isso. Vamos falar um pouco agora sobre o autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que vai gerar insumo para você planejar as suas próximas ações. Autoconhecimento é uma palavrinha que está na moda, né? Que está todo mundo agora falando, um tal de autoconhecimento para lá, para cá. Isso é muito bom. Quanto mais se torna popular uma expressão, maior alcance as pessoas têm. Então, quanto mais as pessoas se desenvolverem, é bom para o coletivo de uma forma geral. Mas o que é o autoconhecimento? Autoconhecimento é conhecer a si mesmo, saber quem eu sou. Só que para saber quem eu sou, você não vai comprar um pacotinho no mercado, na prateleira. Autoconhecimento, vou beber esse xarope aqui e vou ficar bem, né? Se alguém vier com papo de vender isso para vocês, corram, fujam, que isso é charlatanismo, não funciona assim. E também, Suli, não sei se você vai chegar nessa parte, mas é porque isso ressoa muito assim, é algo contínuo.
né? Para Não a é vida um consumo, inteira. não é algo que você, Não. agora eu vou passar 6 meses me conhecendo. Pronto, peguei tudo isso aqui que eu conheci, agora eu vou aplicar. Você pode até fazer dessa forma, mas você vai ter que continuar, porque a Isso, é gente para a vida muda toda. constantemente. É. O que acontece é, o que eu me desenvolvi, o que eu conheci de mim, eu guardo e aprimoro, né? Então, é para sempre. Se você investir em alguma ação de autoconhecimento, ela vai ser válida para aquele momento, para você enxergar novas possibilidades. Então, assim, não é um pacote pré-determinado e nem tampouco é estanque. Não faz e resolve, estou para sempre me conheci. Evoluí e sublimei. Não é assim. É para Uhum. todo sempre. Iluminei-me. Iluminei-me, não é. Porque senão também a vida não teria graça, né? Dentro da abordagem junguiana, a gente diz que esse movimento é o princípio da individuação. O que é individuar? É você desenvolver o que há dentro de você. Esse é o trabalho de todos nós enquanto seres humanos. Todos nós é como se a gente tivesse uma sementinha dentro da gente, que ali tem o nosso potencial. O nosso trabalho é revelar e criar um cenário propício para que esse potencial se desenvolva em sua excelência. E para isso a gente vai se conhecer. E para se conhecer, nem sempre é um processo tão fácil e gostoso. Por quê? Porque se conhecer está embaixo de várias camadas. E essas camadas, às vezes, são camadas que a gente se esconde, que a gente chama de sombra. São camadas, às vezes, que são feridas e vai doer olhar para aquelas feridas. São camadas que vão dizer sobre um histórico familiar, sobre um processo de construção de quem eu sou. Então, assim, é um processo contínuo. E você pode desenvolver o autoconhecimento também sem a ajuda de nenhum profissional. Pode, porque o autoconhecimento é o dia a dia, né? Como a gente falou, é constante. Exemplo fácil. Como que eu descubro quem eu sou, como que eu vou me apropriando disso? Até mesmo a forma com a qual eu vou varrer a casa. Ah, Silene, que papo louco! A forma com a qual você pega a vassoura, se você pegar a vassoura com muita força, se você vai varrendo, vai esfregando, assim, que é aquela pessoa que vai arranhando o chão a esfregar, está dizendo o quê? Da minha forma de colocar no mundo, de ser mais agressiva, de ser mais buscando o doloroso, que as coisas para acontecerem tem que ser na força, tem que ser no desgaste. Isso diz sobre mim. Então, assim, a gente É só assim que sempre está se limpa, né? olhando, Só só assim que esfregando que limpa. limpa. Isso, então, assim, isso diz sobre mim. Só que os elementos estão aí. Nem sempre a gente tem o óculos certo para enxergar. Às vezes o óculos está embaçado, às vezes eu estou vendo com o óculos do outro, então eu boto um óculos azul e vou enxergar o mundo todo daquela cor, mas ele não é a realidade. A realidade é essa colcha de retalhos que a gente vai costurando e vai processando. E aí, como é que tudo isso se relaciona lá com a minha vida profissional? Como é que esse assunto chega lá? Se eu não sei quem eu sou, qualquer coisa de fora vai parecer que corresponde à minha essência. Então, eu preciso saber quem eu sou. Quais são os meus dons, quais são os meus talentos, quais são os meus pontos fracos, meus pontos de melhoria. Por quê? Quanto mais eu me conheço, melhor eu faço escolhas que estejam alinhadas com o meu ser, com o meu desejo, com a minha vontade. Senão, o que acontece? Aí começam as pegadinhas profissionais da vida. Ah, eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. A gente começa assim, né, normalmente. Preciso ganhar dinheiro. O preciso ganhar dinheiro vem de um lugar de falta, de um lugar do vazio. E a gente quer preencher imediatamente aquele lugar, né? E quando a gente não se conhece, não trabalha essa resposta, a gente vai para o imediato. O que vai me dar resultado primeiro? Onde é que eu vou chegar? Ou às vezes eu vou influenciada pelo que os meus pais querem, pelo que a sociedade diz. E aí o ser humano tem a capacidade de desenvolver suas habilidades. Então, se eu quero entrar naquele lugar, se eu tenho determinação, eu vou desenvolver. Então, de repente, eu vou ver assim, tá muito né, quando eu fiz na época vestibular, era muito moda prestar vestibular para a área de tecnologia da informação, porque informática é a profissão do Eu também. futuro. Eu fiz. Gente, eu Lembra? fiz 2 semestres, tá? Eu fiz 2 semestres de Tá vendo? TI. Então, caiu nessa pegadinha, né? E depois viu que não era bem isso. E tem pessoas que se entendem com isso e gostam, ótimo, cada um tem a sua Sim. particularidade, né? Mas por que eu tô brincando, tinha essa pegadinha na nossa época? Porque era assim, no futuro é isso que vai dar dinheiro. Mas, gente, pode até dar dinheiro, a gente pode se forçar, se adequar àquela realidade, a gente pode, inclusive, entregar o que é esperado para aquela profissão. Mas se aquilo não ressoa dentro de mim, eu vou adoecer no meu campo pessoal. E lembra que a gente falou que é tudo integrado? Então, por vezes, as pessoas estão adoecendo no local de trabalho porque estão, de fato, vendendo a sua alma, vendendo a sua essência para trazer um resultado.
E esse resultado, às vezes, é para o outro, ou às vezes é para uma necessidade, para uma demanda interna, um vazio que está perpetuando ali, que algumas pessoas preenchem esse vazio com comida, outros preenchem com excesso de trabalho, outros preenchem com drogas. Cada um vai preenchendo esse vazio de uma forma. A questão é a gente olhar para dentro e descobrir o que está ali. Então, assim, se conhecer é uma forma de ver em que eu vou me identificar, qual é a ferramenta de trabalho que eu vou escolher para eu me desempenhar. Tá, isso aí é um assunto para quem está numa fase querendo ou fazer uma transição, ou quem ainda está escolhendo, né? Está lá naquele princípio de escolha profissional. Agora, para quem já está dentro, Fuli, já estou aqui dentro e agora? O que acontece? Cheguei num lugar, não estou bem onde eu estou, meu desempenho está baixo. Fato é, não existe alta performance sem autoconhecimento. Suli, mas o meu coleguinha aqui do lado, pô, ele tem resultado astronômico, está bombando e não se conhece muito não. A gente dá uns feedbacks, a pessoa não aceita bem, não entende, está todo mundo em torno vendo que a pessoa tem aquela característica, a gente fala, a pessoa não entende, mas mesmo assim está com alto desempenho. Na realidade, isso é uma visão distorcida da realidade. Alto desempenho, alta performance é quando eu coloco o meu melhor, que está aqui dentro, em toda a sua excelência. Por vezes a gente está julgando que o nosso desempenho atual, eu estou bombando, estou batendo meta, eu estou na minha alta performance, coleguinha está batendo meta, está na alta performance. Você não sabe o nível que a pessoa poderia ser, que é muito maior do que aquele. Se de fato a pessoa se conhecer e usar os seus talentos e a sua inteligência para gerir aquela situação. Fala, E Vivi. eu acho também que tem um ponto importante nisso que você está falando, que é a sustentabilidade disso. O quanto isso se sustenta. Por quanto tempo você é capaz de se manter nessa alta performance se você não tem esse autoconhecimento desenvolvido? Isso, não se sustenta, é por curto prazo ou você vai pagar um preço muito alto, né, para aquilo. Porque, como eu falei, a gente tem... o nosso cérebro, ele é plástico, então a gente tem a possibilidade de se moldar para se adequar a um processo. Se aquele processo for benéfico para a gente, ótimo. Se não for, uma hora a conta vai chegar. Né? Então, como profissional de RH, eu vi muitas e muitas pessoas adoecerem no trabalho. E continuam adoecendo, níveis e níveis, assim. Vira modinha também pelo outro lado, de que todo mundo... eu vou no psiquiatra. Isso ali virou padrão. Todo mundo, né, todo mundo, tô generalizando, tá, gente? Mas assim, jogando que a maior parte das pessoas estavam banalizando assim, eu tomo remedinho sim, tomo remedinho para dormir, tomo remedinho para baixar a ansiedade, um remedinho para aumentar meu foco, um remedinho para isso, para aquilo, mas assim, gente, é tudo integrado. O nosso corpo manda sinais. Se tem alguma coisa que não está funcionando bem, é um alerta do nosso corpo dizendo, levantando a mão, tá dando curto-circuito, não tá bacana a forma que você está conduzindo sua vida, não tá bacana a forma com a qual você está se relacionando com o outro, se relacionando com o trabalho. E aí que vem o autoconhecimento de novo, eu saber ler os sinais do meu corpo. Se eu passei a vida inteira tomando remedinho para tudo, se eu tomava remédio para dor de cabeça, se eu via que isso era normal, que isso era tradicional, que isso era familiar, se eu via que é possível, se eu acreditava que era possível sanar minhas dores internas tomando medicamento, eu vou banalizando isso e vou achando que é normal não dormir, vou achando que é normal ter taquicardia. Gente, não é normal. Agora, o remédio existe sim para fazer um bom uso com acompanhamento de um psiquiatra sim, de um neurologista sim, para casos que a gente não está suportando, vem o medicamento para dar um auxílio e você vai complementar com um trabalho psicoterápico ou um trabalho de outras terapias energéticas, você vai complementar. Então ele existe para te auxiliar, mas desde que você perceba que é um sinal do seu corpo levantando a mão, não está bacana. Olha, o que você está conduzindo não está bom. Maravilhoso você falar isso, Suli, porque eu, rapidamente trazendo assim, um paralelo com que eu passei por um processo que eu não tive um diagnóstico, mas eu tive todos os sintomas de burnout. Sim. E o burnout, apesar de ser uma coisa que está sendo explorada já há algum tempo, ainda é um termo novo para muitas pessoas. E burnout, para quem não conhece, é o esgotamento mental, né? Quando você tem um esgotamento mental que está diretamente relacionado a questões profissionais, né? Então, é mais ou menos assim, eu li uma matéria que fala que é um conjunto de muita pressão, muita sobrecarga profissional e emocional, junto com ambientes totalmente hostis,
com Uhum. um ambiente de merda. Então, quando você Sim. junta duas questões dessa, é quando dá o burnout. É quando você... Porque durante muito tempo eu trabalhei em locais onde eu tinha muita sobrecarga profissional, eu tinha muito trabalho para desempenhar, eu tinha muita responsabilidade, mas o ambiente era maravilhoso, Aham. né? Ou o ambiente não é legal, mas você também não faz quase nada, você tá ali meio que só enrolando, no enrolation. Então, ok também. Quando você tem muita sobrecarga, muita pressão, muita responsabilidade e ainda por cima o ambiente de trabalho não propicia, é um ambiente ruim, difícil de conviver, e você não tem ainda todas essas ferramentas internas para lidar com isso, aí é quando explode, né? E aí tem Sim. esses sintomas, taquicardia, tremedeira, vai Insônia. desencadeando isso, exatamente. É, bem por aí. E aí existe uma tendência também de ignorar isso, porque tudo que é emocional, tudo que é subjetivo é tido como papo de maluco ou como fraqueza, né? Mimimi. Então, e mimimi. Então, assim, eu não quero observar isso, eu não tô com esse mimimi, não. Ai, e se eu escutar, e tipo, quando alguém fala, os outros não querem ficar perto, como se fosse contagioso. Eu não quero ouvir esse mimimi, porque eu vou pegar isso pra mim. Porque é assustador, porque nós temos. É cultural nosso querermos ter controle sobre as coisas, né? E nessa de querer ter controle, a gente começa um arsenal, um arcabouço de ferramentas, de possibilidades de controlar as emoções. Só que as emoções, elas são fluidas, né? Um símbolo do inconsciente das emoções é a água. A água foi feita para correr, para estar em movimento. Você já parou para ver quando a gente represa uma água, quando ela fica parada? Ela apodrece, ela fede, ela vira lodo. E assim são as nossas emoções, assim é a fluidez da nossa emoção. Se a gente fica tentando controlar, aquilo lá por dentro vai apodrecendo. E ele vai se manifestar de uma forma, às vezes, num campo que você não percebe. Às vezes a pessoa tá, assim, tô tudo muito bem na minha vida, mas no trabalho eu não sei por que eu tô mal. Eu tô no cargo que eu gosto, eu cheguei na posição, eu queria ser gerente, já sou. Tô recebendo bem, tá tudo ótimo, mas por dentro eu não tô feliz, tô mal, não tá me preenchendo. Por quê? Vamos investigar as emoções, o que tem por trás daquilo? O que fez você ter a ambição de chegar ao cargo de gerência? Era para você? Era para o outro? Ou o que o cargo de gerência implica na sua vida? Às vezes ser gerente implica eu deixar o contato com a minha família. E eu inconscientemente carrego essa culpa. E aí eu não consigo manifestar minhas emoções verdadeiramente. Ou eu estou na empresa errada. Uma empresa que não corresponde aos meus valores, né? Eu falei isso de uma outra vez que participei de um processo seletivo, né? Eu estava indicada, né? Esse processo não foi nem um processo aberto, né? Isso acaba acontecendo muito nas empresas de indicação, que era para ocupar um cargo de gestão numa empresa grande que lidava com a área de produção de tabaco, né? Fazia cigarro, no final das contas. Era um salário ótimo, era uma posição de gestão assim importante, que por um tempo na minha vida eu desejei isso. E aquilo eu fiquei feliz, mas que assim, por quê? Porque eu fui olhar, produzir uma coisa que é contra os meus valores, assim. Eu não fumo, não gosto de cigarro, eu sei que no fundo isso impacta a nossa saúde. Aí eu olhei e falei assim, eu vou me vender a isso? Eu vou estar indo contra os meus valores, meus princípios? Eu iria adoecer. Né? Então, pensei, declinei, conversei, agradeci o convite. E aquilo ali foi um reforço de autoconhecimento, de ver o que é o meu valor, o que é o meu princípio. E, principalmente, vale a pena eu passar por cima de tudo isso por um cargo? Vale a pena eu passar por cima de tudo isso por dinheiro? O quanto que ia me deixar feliz ou infeliz com relação àquilo? Né? E percebo isso também quando eu fui profissional de RH, quando estava lá do outro lado, sentada para recrutar, para receber alguém. A gente tem dentro do RH o papel de colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, a gente tem esse movimento de identificar qual é a competência da pessoa, o que ela traz que vai somar para aquela posição. E o que eu vi ao longo de todos esses anos? Muitas pessoas infelizes porque estavam no lugar errado, não estavam usando a sua competência mãe, a sua competência base, aquela que frutifica. Estavam usando as habilidades e recursos que foram treinados à base de muita pós-graduação, muito curso, muita especialização. Ótimo! Mostra a sua determinação, mas você não estava usando da sua alma. Então, às vezes, tipo, tinha uma pessoa que era muito boa na área financeira, estava entregando tudo ali, né? Performando naquele sentido, lembra? Alta performance e autoconhecimento.
performando, entregando, batendo meta, mas a pessoa por dentro não estava feliz. E a gente conversou com essa pessoa, né, numa avaliação de desempenho, e percebemos que a pessoa seria muito mais feliz dentro do RH. Fizemos um convite, fizemos uma transição, e hoje a pessoa é uma... Não posso, né, xingar, mas a pessoa é uma das melhores gerentes de RH que eu conheço. Por quê? Porque estava ali num cenário que não era o melhor para ela, mas era muito bom para a empresa. Isso é muito maravilhoso. Isso né? é muito maravilhoso. Era para a empresa, era funcional a pessoa estar naquilo ali. Então, assim, o que a gente tem que trazer à tona? Aí vem uma parte de planejamento. Seja o protagonista da sua vida e da sua carreira. Se conheça, porque enquanto você estiver funcionando bem para onde você está empregado, ninguém vai fazer movimento com você, não. Vai deixar onde você está. Inclusive, seja para promoção, seja para readequação, seja para mudar de área. Se você está funcionando bem, você é um funcionário que não dá trabalho, que está performando, eu não vou olhar para você numa possibilidade de movimentação. Então, assim, abrace a sua causa, se conheça e planeje. Né? O que eu vou fazer? Então, eu me conheço, eu descubro o que eu preciso para me desenvolver e vou ali. O que eu planejo de ações? Eu percebi que tem um ponto fraco meu que é comunicação. Eu sou muito boa, eu tenho competências, mas na hora de comunicar eu não me comunico bem. E aí você vai buscar um recurso para isso. Então, a minha comunicação eu vou trabalhar com curso, vou trabalhar com oratória, ou não. Percebi no meu mapeamento, na minha identificação, que minha questão no meu histórico todo de trabalho, eu só arrumo trabalho que os meus chefes são chefes tóxicos, que têm comportamentos de assédio, de agressão, é tudo muito hostil. Ao longo de todos os meus trabalhos, eu sou assim, não sei, eu devo ter o dedo podre. Não é dedo podre, é repetição de padrão, né? E aí começa a entrar a complementaridade do meu trabalho atual e quando a vivi, né? Por quê? Lembra que nós somos seres sistêmicos, somos seres inteiros. Então, a forma com a qual me coloco no mundo diz sobre mim, sobre o que eu trago da minha herança de DNA, minhas características físicas e características herdadas, né? Nossas heranças psíquicas, que vão desde heranças de família, de como é que é a forma da família, o padrão de ver a vida, que vem dos nossos ancestrais, que carregam isso até onde nós chegamos e carregam no ambiente onde a gente está, seja social, cultural. Então, assim, a gente é um conjunto de tudo isso. E o ser humano é social, lembrando disso, a gente se constrói na relação que eu me reconheço, não é sozinho, então é interagindo com a Vivi que eu percebo onde eu estou bem, onde eu estou mal, é onde eu recebo um feedback, onde eu vou assimilando o que eu preciso melhorar, o que eu já estou boa, o que eu sou boa e que eu não consigo aceitar, então aí a gente começa o desdobramento disso, né? Então, o que eu tenho que já é explícito, o que eu conheço na relação com o outro e o que eu faço com isso. Então, assim, isso é um dos grandes... Voltando para o cenário de trabalho, depois a gente volta aqui para os bastidores. Sully, me identifiquei com tudo isso. Como é que a gente cuida? Eu Vivi, estamos aí para ajudar. Mas, então, no ambiente de trabalho, o que acontece? Dois grandes marcos, que são os dois grandes motivos de pavor para a grande maioria das pessoas, que é a porta de entrada no recrutamento, né, que é quando eu vou passar por um processo seletivo, e avaliação de desempenho. São os dois grandes bicho-papão que existe dentro da vida de qualquer profissional. Por quê? É aí que eu sou confrontada sobre quem eu sou e sobre o que o outro me avalia e o que eu valido de mim mesmo. Então, uma das coisas que eu explicito sempre para as pessoas, né, hoje em dia eu uso esse conhecimento todo que eu tenho nos serviços que eu presto, né, que depois a gente conversa aqui sobre esse assunto. Mas o que é interessante identificar? Por que o recrutamento assusta tanto? Porque normalmente eu não sei quem eu sou. Eu sei o que eu ofereço, mas eu não sei quem eu sou. Então acaba que, às vezes, é o primeiro momento da vida que você vai parar daquele fluxo, daquele piloto automático, da correria do dia a dia para pensar quem eu sou, é numa entrevista de seleção. Porque ali o entrevistador, a entrevistadora vai começar a te perguntar: o que você traz? Qual é a sua competência? Qual é o seu ponto forte? Por que eu te contrataria? E quem essa pergunta aqui... assusta todo mundo. E levanta a mão aqui quem nunca, antes de passar por um processo seletivo, mandou mensagem para o amigo e perguntou: o que você falaria? Sim. Né? A gente tem tanta dificuldade que a gente prefere perguntar não perguntar o que o amigo pensa sobre nós, não. Que também já seria até um bom caminho. É perguntar já é um avanço. O que o amigo diria. E a gente vai reproduzir o que o amigo diria. Eu já fiz isso.
Sim, então, a gente levanta, aqui tudo que a gente fala, a gente levanta a mão, inclusive, né? Então, por quê? Porque Uhum, mostra que a gente é humano, é do nosso processo. Mas por que que a gente cometeu essas coisas no passado? Porque a gente não teve acesso a essa informação, esse conhecimento não uhum. chegou pra gente. Estamos aqui para transmitir para vocês. Então, assim, é um bicho-papão porque a pessoa não sabe quem ela é, ela não se reconhece. E aí, assim, um dos serviços que eu faço é isso, é preparar a pessoa para o processo seletivo. E para essa preparação, a gente vem por trás. Vamos mergulhar no autoconhecimento, quem eu sou, o que que eu trago, e aí a gente vai mapeando. Tenho tudo isso. Sully, agora? Ferrou. Eu tenho isso e isso aqui que é ruim, como é que eu vou fazer? Então, assim, a gente mapeia e vai tratar disso em paralelo. Isso aqui você vai tratar com o quê? Qual o melhor medicamento, qual a melhor solução para aquele problema. Mas por quê? Você tem que ir preparado para a entrevista. Não é psicoterapia entrevista, não é terapia. Você não vai lá para descobrir com a pessoa do RH quem você é. Você tem que saber antes, isso é maturidade emocional. E aí que vem o exercício de mergulhar naquelas camadas. Quem eu sou, para onde eu vou, o que, que eu quero fazer. Porque é comum as pessoas irem procurar no Google, procurar comigo, com algum profissional assim. Me passa o bizu. Como que eu mando bem na entrevista? Sully, vou fazer a entrevista amanhã. Me diz aí, o que, que eu tenho que falar? Eu sei que vão Uhum. perguntar quais são minhas características fortes, né? O que, que eu sou boa? Eu acho que eu vou botar perfeccionismo, né? Porque é bom. E vou botar proativa, né? Gente, é Gente, assim mesmo, não é? não é? Bota isso, não é assim que a gente faz? Isso Fazia, a aí. gente fazia. Fazia. É possível mudar isso aí, gente. Por quê? Existem respostas que são mais bem aceitas? Existem, mas se aquilo não é minha verdade, um bom profissional de RH consegue captar aquilo na entrevista. Mas vamos dizer que você passou, você conseguiu driblar aquilo. Vai chegar no local de trabalho, vai dar problema para você, para a empresa, para o que for. Até mesmo E quando na você vai real, empreender, Sully, né? e na real, quando você se conhece realmente, quando você está comprometido com esse trabalho de autoconhecimento, pode ser até que você chegue nessa entrevista, nesse processo seletivo, e você reconheça que você nem quer aquela vaga. Que aquela Então, vaga ali nem é para você. E isso é. é de uma potência, porque a gente cresceu num ambiente onde, como assim você vai recusar um trabalho? Como assim você vai recusar uma proposta, né? A gente não pode recusar nenhuma É, proposta. Então, quando você se principalmente quando conhece, essa você perde proposta. esses medos também. Isso. Principalmente quando essa proposta envolve cifras altas ou Uhum. quando é algum lugar de Status também. renome, status. Você Uhum. vai recusar trabalhar naquele lugar que é quem é você na fila do pão para recusar isso? Eu sou a Uhum. pessoa que me reconhece, que sei o que é melhor para mim. Uhum. Então, às vezes, é melhor você estar numa empresa pequena ou criar o seu empreendimento ou ser autônomo, ser realizado, entregando o seu melhor, do que você estar formatado dentro de uma caixinha, né? Então, Uhum. voltando lá para o processo seletivo, quando a gente diz perfeccionismo, que já virou jargão, já virou padrão, gente, já nem é mais bonito dizer isso, tá? Já filmo para vocês. Pode botar por terra que isso já caiu. Por quê? Porque o perfeccionismo vem vendendo assim. Eu vou entregar tudo de muito bom. É uma coisa ruim minha, mas é boa. Na realidade, o que, que é válido, o que, que é importante você falar? De fato, alguma coisa que você não é boa ainda, mas o que, que você já está fazendo para melhorar aquilo? Então, de repente, assim, é uma característica minha é ser uma pessoa com dificuldade para me comunicar, porque eu sou muito tímida. Mas como é que eu já estou lidando com isso? Hoje em dia eu participo, sei lá, de um grupo de teatro que ajuda a desenvolver minha capacidade de fala. Preste atenção, o nosso desenvolvimento não é só por formalidade. Às vezes a pessoa tem dificuldade de concentração. Minha dificuldade é de concentração. O que eu estou fazendo para me desenvolver? Artesanato. É parar para pensar, para colar um negocinho ali. Minha dificuldade é criatividade. O que eu estou fazendo com isso? Comecei a desenvolver, sei lá, decoração de bolo, que envolve uma coisa que eu gosto de fazer, que é comer, que é culinária, causar bem-estar para o outro. Então, assim, abra sua mente. A possibilidade de se desenvolver é por vários caminhos. E uma resposta válida numa entrevista é o que eu ainda não sou boa e o que eu estou fazendo para desenvolver com aquilo. Aquilo demonstra uma capacidade de vocês de autogestão, que é isso que hoje em dia os empregadores querem, que você também deveria querer para sua carreira autônoma, de empreendimento, e por aí vai. Então, assim, primeiro bicho-papão falamos, né, que é o recrutamento. O segundo vem a avaliação de desempenho. E agora? Agora vão avaliar quem eu sou. A gente tem a tendência a usar o julgamento externo como uma verdade absoluta.
E eu Por quê? Porque, adorava avaliação de desempenho, porque no meu caso, eu sou uma pessoa que eu preciso de validações, né? Eu preciso dessas aham. validações para eu poder ponderar as minhas próximas ações, né? Então é como se assim, quanto mais tempo eu fico sem ter um feedback, é como se eu ficasse perdida. E isso é algo que eu estou em constante trabalho interno, né? Essa Então, mas você necessidade já de validação externa. você identificou já isso em você, isso é positivo, ou seja, autoconhecimento mais aprimorado, porque aí você já não se dilui naquele entorno, né? Porque lembrando, somos seres sociais, a gente aprende pela troca, né? Pelo dinamismo das relações. Só que se eu não estou reconhecendo quem eu sou, eu fico ali, olha, na diluição do grupo. Então, assim, eu não me reconheço, eu estou diluída, eu estou pasteurizada naquele entorno. Então, é aquele efeito manada, né? Que tanto também está na moda as pessoas dizerem, é isso. Se eu não sei quem eu sou, eu vou no bonde. Eu vou no bonde porque ali eu sei que deve estar certo, a resposta que o coleguinha acha que é bom. Então, assim, de fato, eu estou perdendo a oportunidade de me desenvolver. E aí, na avaliação de desempenho, vem esse terror do tipo, vou ser julgado. E aí? Eu sou boa ou não sou? Quantos de nós fomos preparados ao longo da vida para receber feedback? A Eu não Bruna falou fui. lá, achava que estava sempre sendo julgada. Pois é. Eu não fui. As pessoas, assim, a gente tem que começar a desmembrar isso. A opinião do outro, é de acordo com aquela categoria de avaliação, de formalidade da empresa, está dizendo pontualmente daquilo. Não é para a vida inteira. Não é porque, de repente, eu recebi uma avaliação que não foi positiva, que eu sou um fracasso, que eu sou isso. E agora, por que que eu me identifico e carrego isso? Aí vem o autoconhecimento de novo, porque minha autoestima está lá embaixo, porque eu não sei lidar com as minhas emoções, por que que eu sou reativa num feedback? Porque eu não quero ouvir, não quero ouvir aquele contraponto, eu não quero mexer dentro de mim, me deixa quieto. Então, assim, tem essa reatividade. E aí, um outro elemento da avaliação de desempenho é, por que que é tão difícil para as empresas também fazerem a avaliação? Porque tem um caráter subjetivo, nós somos humanos, então sempre, nunca vai ser totalmente imparcial, porque é um humano avaliando o outro. E Uhum, aí, o uhum. meu olhar, o meu sistema de crenças, minhas É o meu mapa de convicções, mundo. meu mapa de mundo, meu estado de humor naquele dia influencia, Uhum. influencia. Mas como é que você faz para minimizar esses riscos? Se conheça, porque aí você sabe se colocar perante uma avaliação. Você mesmo faz sua autoavaliação antes. E aí você vai ver se você está pesando na mão, se você é muito crítico com você mesmo, você vai ver que forma você está se colocando. Se você é muito benevolente, se você não está nem aí para nada, se você não se conhece. Então, o trabalho nos propicia momentos de autoconhecimento, só que ele não é o melhor terreno para a gente fazer isso, porque de fato ali é um ambiente que está sendo exigido uma performance. Esse processo, o trabalho é bom para a gente ver como que a gente está. Agora leva esse material e vai trabalhar fora. Vai trabalhar E numa filtra, né? terapia, Trabalhar filtra, também a não leva capacidade de tudo. filtrar algumas coisas. E uma coisa que eu gostava, isso eu não gostava, era a avaliação 360, que é aquele formato onde você manda para várias pessoas te avaliarem, né? Sim, Aí você manda para uma pessoa que tem a ver com o seu abaixo, sistema. acima. Uhum. Isso, família, amigos, fora do trabalho, Sim, dentro do trabalho. Você escolhe algumas pessoas aleatórias, né? Monta ali uma amostragem e aquelas pessoas ali vão fazer diversas avaliações, depende do modelo, né, do formato. E essa eu ficava agoniada, porque tinham pessoas ali que estão te avaliando que você sabe que já tem uma visão específica sobre você. E aí também é legal para você se conhecer, para você também desenvolver a empatia e você vai percebendo que realmente a avaliação do outro também tem a ver exatamente com isso, com o mapa de mundo dela, com o sim, contexto em que ela convive com você, né? Então, a avaliação da minha irmã sobre mim, a opinião da minha irmã sobre as minhas características é diferente sobre a avaliação do meu marido, que é diferente sobre a sim. avaliação da minha amiga, né? E aí você tem que ter o autoconhecimento muito já bem aprimorado e trabalhado dentro de você para você conseguir tirar informações relevantes dali, senão você se afunda. Então, isso diz mesmo da nossa inteligência emocional, da nossa capacidade de receber essas relações, né? Porque ao longo da nossa vida a gente constrói personas, né? Que é um termo junguiano para dizer que é,
como que a gente vai se comportar perante o mundo? A gente adequa a nossa expressão para aquela realidade. Então a gente tem a persona, a gente tem um papel de mãe, de filha, de profissional, de esposa, de amiga, e a gente vai trocando esses papéis, essas personas ao longo da vida. Então por isso que para uns às vezes a gente reflete de um jeito, às vezes de outro, mas o importante é a gente perceber que ela tem uma função. De fato a gente vai assimilando aquela forma de se comportar, mas ela deve ser maleável. Se a gente começa a se compactar, se restringir, se identificar demais com uma das nossas versões, a gente adoece. Porque a gente é esse todo, né? Então, é possível para mim, sim, ser uma pessoa divertida e competente. É possível para mim ser uma pessoa sensível e competente. É possível para mim ser uma pessoa amorosa e talentosa. Porque a gente tem a tendência a segmentar. Então, eu consigo ser amorosa no meu ambiente de casa. Se eu for muito despojada no trabalho, se transmite um descaso, uma incompetência, né? A gente ainda está muito nesse mundo. E a gente tem que pensar que somos multi e lidamos com outras pessoas que são multi. Então, o nível, às vezes, de consciência do nosso ambiente de trabalho não está compatível mais com a gente. Então, às vezes, é um movimento de adequar, de mudar, de ir para uma outra equipe, de ir para uma outra empresa, mas tudo com cautela. Então, por isso a gente faz o autoconhecimento aliado ao planejamento. Porque também tá uma fúria dessa história de propósito para lá, propósito para cá, e tá um tal de todo mundo, eu tenho que sair de onde eu tô agora, transição de carreira, vou abandonar tudo. Gente, calma, olha só. As pessoas são importantes em todas as profissões, né? Eu percebo quanto que eu, com essa visão mais holística, contribuí pelas empresas que eu passei para semear coisas ali, e que, assim, se todo profissional de RH for sistêmico no sentido analítico, de visualização de meta, entrega e resultado, de ser estratégico desse lado, quando é que está o caráter humano, né? Então, às vezes você vai ser aquela sementinha, né? A ovelhinha diferente que vai ali pulverizar, uma abelhinha que vai pulverizar novas ideias. Então, às vezes você vai continuar assim, tendo um alinhamento com a sua essência, com um propósito, com o universo, com algo maior, mas a gente precisa desses profissionais em todas as instâncias. Nas empresas, nos consultórios, nas academias, nas farmácias, limpando a rua, de tudo um pouco. Então, assim, não saia nessa fúria. Eu entendi, eu quero me espiritualizar, quero me desenvolver, então eu tenho que sair desse mundo, nada a ver, né? Então, assim, a gente precisa de tudo um pouco, né? Você, às vezes, é a pessoa, o elemento-chave para fazer essa transição. Se a gente quer tanto que as empresas sejam mais humanas, que os ambientes sejam mais humanos, começa por nós. Então, assim, contribua, faça a sua parte. Se você já está estudando por fora, se identifica com autoconhecimento no sentido mais plural, leva essa sementinha para onde você está. Contribui, né? E talvez seja assim, depois você vai avaliar, seja o momento. Não, eu já encerrei meu ciclo aqui. É hora de eu ir para um outro movimento. Foi o que eu acabei fazendo. E que isso seja feito com planejamento. Com planejamento, que eu acabei fazendo, que a Vivi acabou fazendo, e que outras pessoas fazem. E também que se tiver um movimento de retorno, na boa, eu ia adorar. Se eu tivesse lá na empresa ainda, voltasse alguém com a mente aberta como eu estou agora. Que viesse me falar de outras coisas que eu não percebia, né? Então, vamos ser esses agentes, né? De transformação, de integração. Então, principal mensagem de hoje é respira e analisa. Faz o seu autoconhecimento e planeja. Eu quero melhorar meu desempenho profissional. Será que meu desempenho profissional não está bom hoje? Por quê? Porque eu não me conheço? Porque eu estou no lugar errado? Porque eu não estou sabendo passar a minha potência e expressar o que eu sou? O que está acontecendo? Vamos olhar com carinho. Não sai desenfreado do tipo, tá todo mundo mudando, vou para lá. Tá todo mundo para cá, eu vou para cá. Você não é todo mundo. Você é um ser único e especial. Então vamos olhar com carinho para isso. Sim. Tá? Maravilhoso, Súlia. E aí, para fechar aqui, né? E tá, beleza, gostei desse assunto. Como é que a gente cuida disso, né? O que tem a ver meu trabalho com a da Vivi? Por que esse papo está surgindo? Inclusive em aguarde de novidades, né, Vivi? Que a gente está conversando aí sobre umas ideias boas para vocês. Vem coisa boa aí. Bom, como que eu estou fazendo meu trabalho hoje, né? Com tudo isso que eu aprendi, hoje em dia eu estou trabalhando com uma coisa que eu estou chamando de consultoria de carreira, mas na prática, quem contrata vê que não é bem isso, porque a consultoria de carreira, o que é entendido para fora, não é bem o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Integrando meus conhecimentos. Então a pessoa vem, estou perdida, não sei quem eu sou, ou já sei quem eu sou, quero aprofundar. A gente faz um mapeamento de perfil comportamental, né? Que até a Débora, né, nossa cliente comum, Dé,
renomeou, rebatizou de mapa astral comportamental, né? Que a gente vai usar, a gente vai trazer elementos tanto concretos, a gente faz um teste de perfil e alinha com outras possibilidades. Eu identifico quem eu sou. E aí, quando começo a me apropriar daquilo, eu vou ver qual a minha competência hoje que está boa, o que não está, o que é meu motivador de carreira. E aí depois a gente passa assim, gostei de tudo isso. Ok, identifiquei. O que está tendo de entrave aqui? Talvez a gente vá olhar que o seu entrave eu não consigo dar o meu melhor para o mundo porque eu tenho uma questão ali de baixa estima, eu tenho uma questão de dificuldade, medo do sucesso. E aí a gente mapeou, você está com o seu mapeamento na mão. O que eu faço com isso? A gente aponta possibilidades. E ali eu vou olhar junto com você assim, qual é o melhor caminho? Talvez o melhor caminho seja você fazer uma psicoterapia, porque às vezes o assunto é para um tratamento psicológico. Às vezes o assunto é numa profundidade que a melhor ferramenta para tratar aquilo é uma constelação. Uma constelação voltada para o trabalho, para o organizacional. Aí entra a Vivi. Pode ser que seja um assunto que você consiga lidar no nível energético. A gente pode trabalhar comigo, ou com a Vivi, ou com alguém, com ferramentas de nível energético. Então, assim, hoje eu trabalho fazendo com que esses conhecimentos que estão cindidos se integrem, tendo uma visão integral de quem você é. E a gente vai olhar o que está bom, o que não está, e vai fazer um planejamento. E a gente vai usando ferramentas para aquilo. Depois tem o que eu chamo de curriculoterapia, que é assim, vamos olhar como é que está seu currículo agora. O que é a sua deficiência? Por que seu currículo está escrito todo dessa forma que você não está sabendo se vender? O que tem por trás daquilo? Vamos olhar sua trajetória. Por que é difícil escrever sobre aquele último empregador? Pô, ele teve uma ferida, fui mandada embora, fui desrespeitada. Como é que eu lido com aquilo? Como é que eu não deixo mais aquilo embaixo do tapete que vai atrapalhar meu desempenho lá na frente? Né? Então, existem ferramentas para a gente cuidar disso. Ou então, olha, já estou bem, eu estou no lugar que eu quero, mas eu quero aprimorar, eu quero bombar, eu quero virar foguete, quero subir. Aí tem uma tutoria. Eu vou acompanhando com a pessoa de 15 em 15 dias, fazendo um planejamento, alinhando todas essas ferramentas para a pessoa ir decolando. E aí a gente vai costurando. Olha, chegamos no impasse aqui. Vai lá na Vivi, vai cuidar disso lá no nível da constelação, vai na profundidade. Olha, te orienta a fazer Theta Healing, te orienta a fazer psicologia, te orienta a fazer um curso de teatro, te orienta a você mergulhar e descobrir que ferramenta você vai se trabalhar. Lembra, te nós orienta somos a meditar, plurais. né? Às meditar. vezes você está ali num processo de sobrecarga emocional e que incluir uma ferramenta de meditação no seu dia, incluir um momento de meditação no seu dia, já vai começar a despressurizar que em um mês você já vai ver um retorno, você já vai ver uma diferença na forma como você encara o teu dia de trabalho. Ou te oriento a tomar um café, que é o que a gente está fazendo agora. Gente, é terapêutico demais, é de uma magnitude você poder trocar com o outro no momento de descontração, né? Um café, um chá, um chocolate, interagir. Né? É na troca que a gente se reconhece, é na troca que a gente cresce. E talvez seja isso, seja resgatar esses momentos. Né? Ah, Su, eu tô com tudo isso, mas no momento ainda não posso financeiramente arcar com isso. Começa a ler biografia inspiradora. Começa a perceber quais são as pessoas que são referência. Começa a entender o que essas pessoas fizeram para chegar lá. Né? Então, quais são os passos? Começa a mergulhar dentro de você. Uma coisa que é gratuita, que super funciona, que eu recomendo para todo mundo tenha um caderno de registro das suas emoções, dos seus sonhos, dos seus desejos, do que você percorreu. Porque aquilo ali, né, a gente brinca que, tipo, o diário antigo, o preconceito que eu tinha. Gente, é riquíssimo. Se você puder reconhecer como que você tá, né? Escrever sua emoção. Eu tive um dia difícil por causa disso, disso, daquilo. 15 dias depois, um mês depois, um ano depois, quando você lê, você percebe ali como é que você se comportava, o que você estava enxergando, como é que sua visão estava apurada ou estava distorcida. Isso é gratuito. Isso é um exercício que todo mundo pode fazer. Foi igual eu falei, você começa a descobrir quem é você conforme você varre a casa, conforme você também registra suas emoções, como é que elas acontecem. Isso é de graça. Todo mundo pode fazer. Então, assim, existem formas da gente cuidar. É lógico que um acompanhamento profissional facilita você mergulhar na sua profundidade. Facilita você não estar tão contaminado por um olhar único. Mas aí, numa hora dessa, se eu não posso ser um profissional, pelo menos chama um amigo de confiança. Alguém que você possa trocar, que você possa ter esse café, que você possa ter acesso. E tem tanta coisa disponível hoje na internet, né? Que a gente também, na nossa época não tinha, né, gente? Era na época da Barça, praticamente, na biblioteca. Né? Então, aproveitem que está tudo disponível aí. O mundo está muito mais globalizado. Né? Então, recorram às ferramentas que tiverem. Se quiserem um aprofundamento profissional comigo, estou à disposição, com a Vivi.
em breve a gente vai voltar com uma ideia aí que tá germinando, tá bem bacana, de juntar mesmo nossos conhecimentos para facilitar esse processo de desempenho profissional de vocês, juntando essas vertentes, né, sistêmicas do processo, e a Sim, gente volta em breve. sim. E aí, gente, tem umas perguntas que estão lá para cima, Suli. Não sei se você Ih, nem consegue vi. pegar elas aí. Foi passando um monte de pergunta que algumas pessoas foram fazendo, Eu me empolgo comentando. falando, gente. Essa pessoa lendo perguntas do mesmo tema. Ainda não tô tão high-tech aqui no mundo da tecnologia das lives, não. Diva Vivida vai me ensinar mais. Eu queria só complementar, Tá. assim, sobre essa coisa do autoconhecimento, das competências emocionais, né? Depois que eu comecei a trabalhar com constelação familiar, que eu fui fazer o curso, que eu fui entender, né, como que funciona a constelação. Primeiro que foi isso que a Suli falou, quando a gente faz uma transição, eu também trabalhei mais de 10 anos num ambiente corporativo, né, num ambiente organizacional. Então, eu trabalhei em grandes empresas, sou formada em comunicação, mas sempre trabalhei dentro do RH, né? Porque a comunicação interna geralmente fica dentro da diretoria, da gerência de RH. E... Ui, gente, peraí. Voltei. O mundo caiu, fala. Me embolei no fio. Então, quando a gente tem essas ferramentas de autoconhecimento muito bem desenvolvidas na gente, e lembrando que não termina nunca, né? Você está sempre nesse processo. Constante, Você consegue lidar melhor, né, com aquilo que está acontecendo, se você consegue planejar se é o momento de fazer uma mudança ou não, se você quer mesmo fazer uma mudança. Então, eu digo que, sem dúvida, eu não tenho dúvida que eu não teria tomado a decisão que eu tomei há alguns anos atrás. Não sei se pode ser que hoje eu estaria aqui nesse mesmo lugar, falando aqui com vocês, mas a forma como eu conduzi teria sido outra, entende? Então, assim, hoje seria eu tô menos muito feliz. traumático, menos doloroso. É isso. Então, assim, hoje eu tô muito feliz, muito convicta de que esse é o meu lugar. Mas, sem dúvida, a forma como tudo aquilo foi conduzido teria sido outra, né? Então, Sim. isso é que é importante. É a gente entender que não tem a ver só com tomar decisões erradas, né? Ou, não era para ter feito isso, me arrependi, não me arrependi. Tem a ver com a forma como você faz. Eu sempre falo muito isso, né? É muito mais o como do que o quê. Sim, isso E a aí. constelação, assim como a Suli falou logo no início, me trouxe esse entendimento de que aquilo que a gente tem no nosso mundo interno, a gente leva para o mundo externo. Então, essas esferas, por exemplo, na constelação, a gente fala muito sobre as 3 esferas, né? A esfera do eu, a esfera das relações e a esfera do trabalho. E é por isso que eu e Suli, a gente está desenvolvendo esse projeto, que a gente quer integrar isso. Por quê? Quando eu nasço, eu estou aqui no meu mundo do eu, né? Então, eu comigo mesmo, ainda muito bebê, descobrindo quem eu sou, minha mãozinha mexe e tudo mais. Depois eu começo a entrar em contato com a esfera das relações, né? Com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó, com o meu avô, com os meus irmãos, com os meus tios. E aí vou indo para a esfera das relações. Quando a gente chega na vida adulta, a gente vai para a esfera, essa esfera das relações vai ampliando, né? E a gente vai para a esfera do trabalho. E como que a gente não consegue ainda, muitos não conseguem ainda assimilar que tudo aquilo que eu vivenciei dentro da esfera do eu e da esfera das relações é o que eu vou levar para a esfera do trabalho. Sim. É total. Então, esses dias eu estava lendo o livro que eu te falei, né, sobre competências emocionais, e ele falou algo que tem tudo a ver com constelação também, que tem essa questão das personas que a Suli falou. Então, na minha casa, eu sou esposa do Vitor, né? Lá, com os meus pais, eu sou filha. Então, eu sou filha da minha mãe, sou filha do meu pai, eu sou irmã caçula. E no trabalho? Sim. Será que se eu for para o trabalho com a postura de filha, vai dar certo? Será que se eu estiver sempre no meu trabalho esperando que o meu chefe resolva as coisas para mim, que as pessoas resolvam as coisas para mim, será que vai dar certo? Será que se eu for para o trabalho com a postura que eu tenho dentro de casa como esposa, vai dar certo? Então, uma coisa é você entender que nós somos seres integrais e que a gente precisa ter essa integralidade. E outra coisa é a postura, é o como, né? Sim, faz total de diferença.
A Súlia tá Eu tô igual a mim. rindo. Ela tá morrendo de Eu tô rir, rindo porque o aqui. Eu pessoal tô bota rindo nos aqui comentários. porque já bombou. A Bruninha, Astrologia da Nova Era, falou pra gente fazer consultoria de RH da Nova Era. Essa escola grande que tá sendo. Gente, essa escola tá sendo criada aqui nas lives, né? Tá Começou sendo numa criada, live, vai ser, construiu. assim como vão É, ter os filhos da quarentena, vai ter também o projeto da quarentena, o grande projeto da isso, quarentena, que é a isso. escola da Nova Era. Gente, estamos aí, vamos levar esse conhecimento, vamos integrar, né? Eu conheço, inclusive, uma consteladora que faz constelação organizacional, que leva isso para esses É, ambientes, né? E quem sabe a isso. gente costura isso, estamos aí, ó. Vamos... É, E ó, é. já tá aqui Raquel também, me oferecida mais do que bem-vinda. Vamos lá que você tem muito para contribuir com a gente, Raquel. É isso, E gente. eu Então, tô assim, é preocupada com a entender nossa que hora, né? acho que a gente tem. Vai começar. Quando começar a contagem regressiva, a gente se desespera, Aparece entendeu? isso? Ah, nem sabia que Vai tinha. Ah, aparecer tá para bom. você aí em cima uma contagem Tá. regressiva, mas eu acho que é de 2 minutos. Ui, O, tá. alguém falou ali, ó, o Elvis falou, geração hippies do trabalho. Ué, por que não, né? É a gente entender que o trabalho é tão importante pra gente porque ele mostra que a gente é útil, né? E quando ele tá adoecido, isso vai lá, olha, vai passando as camadas internas, vai começando a resgatar esses traumas, como a Vivi falou. Quantas pessoas às vezes vão para o ambiente de trabalho e projetam aquilo, que meu chefe deveria me dar tudo, né? Que eu sou a filhinha. E quando eu recebo um feedback, não sei lidar com aquilo, por quê? Porque eu não vivi isso no meu ambiente. Eu nunca tive um não, nunca tive limite, né? E aí a pessoa começa a dar problema, literalmente, né? Não sei lidar com aquilo. E a gente tem que lembrar que, se a gente trabalha em grupo, você vai ter todos esses personagens ali ao seu redor. Vai ter alguém É a que questão você da olha e concorrência, é te alguém que faz você projeta inconscientemente a a lembrar. concorrência entre irmãos, né? Então, assim, dentro de uma equipe, por Isso! exemplo, a concorrência entre irmãos, porque minha chefe gosta mais da fulaninha, igual É, minha mãe gosta mais do meu irmão. Gente, a gente projeta isso o tempo inteiro. E se a gente acha sim, que isso não tem a ver com o nosso mundo interno, a gente não vai se trabalhar. Isso vai não. acontecendo, a gente vai ficar pulando de galho em galho, trocando de empresa, fazendo processo seletivo, ou pede demissão, ou é mandado embora. E aí a gente vai Nunca chegando. vai preencher. É, Exatamente. Então, autoconhecimento, inteligência emocional, sim, sim, sim. empatia, né? Essas competências do autocontrole, né? Eu É, tem uma coisa, Suri, que eu percebia muito, assim, que eu olhava para as pessoas, essa coisa que você falou da comunicação, eu nunca tive, né? Afinal de contas, eu sou comunicador, então eu nunca tive a questão da comunicação, eu sempre me comuniquei muito bem, e isso sempre foi um ponto de feedback positivo para mim. A positivo, forma como eu me tá? relacionava com as pessoas no trabalho, a forma como eu me comunicava. Mas, em contrapartida, eu era extremamente emotiva. Então, eu tinha dificuldade em lidar com as minhas emoções. Então, se acontecer qualquer coisa, eu me debulhava em lágrimas no meio do trabalho, assim. Tipo, o negócio dando um monte de merda, chorando, desesperada. Então, assim, é isso, sabe? A gente, em contrapartida, tinha colegas de trabalho que eu ficava, nossa, como é que ela é equilibrada, né? Mas, em compensação, era muitas vezes uma pessoa apática, né? Que às Sim, vezes o mundo estava se acabando e ela estava ali, ó, serena, é. mas não serena no sentido de que ela tá buscando a solução. Ela só tá apática mesmo, ela não tá nem Tava na aí. frieza ali. Mas assim, o que, que é bom disso, do ambiente de trabalho, desde que você tenha ferramentas que você vai cuidar disso fora? Por quê? Porque ali é um ambiente, é um laboratório humano. Então você vai se relacionar com isso, com a pessoa que tá ali, que tem uma destreza de lidar com a pressão. Não aprendi isso, não tem exemplo disso, é com ela que eu vou aprender. Só que aí, como você já é sensível, você vai estar um ponto à frente. Se você conseguir aprender isso com ela, entender como é que esse mecanismo trazer para sua vida, você conserva a sua sensibilidade e consegue ter uma determinação diferente, uma postura diferente. Então, assim, gente, Sim. é incrível. Quem estiver trabalhando em grupo, usa, né? A gente brinca aqui, tipo, o Big Brother, por que que também dá tanto ibope? Porque a gente gosta de ver os comportamentos humanos, a gente aprende com isso, o ser humano, ele tem esse caráter de imitação, de aprender com o outro. Então, assim, Uhum. perceba em que ambiente você está participando. Se você estiver participando com ambientes que são nocivos, com pessoas que não vão te levar a nada, você vai estar replicando comportamentos ruins. É Se a você estiver história da interagindo média, com. né? É a Sim, se história você que a estiver gente chama interagindo com as média de pessoas 5 para pessoas que frente, a gente convive, né? isso. Né? E o quanto mais humanizados estivermos, melhor, né? Pensar nisso, do tipo, pô, tô com um mega problema em casa, tô com um problema, sei lá, minha filha tá doente, briguei com meu marido.
minha performance naquele dia do trabalho não vai ser o mesmo. Vamos começar a ter um pouco mais de humanidade conosco, né? De perceber que somos esses inteiros, né? E levantar a bandeira. Se eu estou trabalhando demais, se eu sou workaholic demais, perceba o quanto que você pode estar fugindo de si mesmo. Sim. Né? O quanto que eu não quero entrar em contato comigo mesmo, eu vou me jogar no trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Consumindo minha energia toda. E 20 segundos restantes, gente. Hora do beijo. Ele não 20 contou 2 segundos? minutos. 25, 23, Gente, 22. A gente falou muito, a gente se animou. Não, agora é sério, a gente vai obrigada. Não, vamos cair, vamos voltar para se despedir direito. Mas como é que eu vou salvar? Não, vamos despedir agora. Vai que eu não consigo salvar essa doideira. Tá, se a gente A pessoa não sabe brincar disso ainda. Vai salvar no IGTV da Suliane, gente. Vai salvar no IGTV da Suliane. Porque agora gente, muita emoção. Insta só salva no IGTV. Beijo.